Olá, meu nome é Roberta Salvador, estou com vocês hoje para mais uma aula de matemática. Tudo bem, turma do 5º ano? Vamos lá? A nossa rotina de hoje temos o que vamos estudar? Simetrias, revisar as leituras das páginas 227 e 228. Professor explica sobre giros, manobras do skatista e a simetria de rotação e translação. Atividade 2, página 233. Atividade 3, página 236 e 237. Atividade 4, páginas 239 e 240. E a tarefa nas páginas 241 e 242, exercícios 4, 5 e 6, né? Relembrando que essa rotina já é conhecida por vocês desse lado, onde assistir a videoaula no momento que você puder, ou rever, né, a aula. Em casa você pode pausar no momento em que você precisar, continuar assistindo a videoaula, aluno em casa depois do final da aula, né, para auxiliar na resolução da tarefa, e enviar a foto nítida para sua professora com as tarefas realizadas. Então, vamos lá. Giros. Lá na sua apostila, na página 232, você pode abrir agora para acompanhar a leitura comigo e com bastante atenção. Você e seus colegas fizeram uma atividade orientada pelo professor para compreender o conceito giro. E aprenderam que um giro pode ocorrer em dois sentidos. No sentido horário, movimento no sentido do ponteiro do relógio, ou seja, da direita para a esquerda. E também no sentido anti-horário, movimento no sentido contrário ao do ponteiro do relógio, ou seja, da esquerda para a direita. Em qualquer sentido, o giro pode ser de 1/4 de volta, 2/4 de volta, 3/4 de volta ou 4/4 de volta. Eu trouxe um relógio, vou mostrar para vocês aqui, ó. Atenção, não é o horário de agora que importa, tá bom? Só vocês vão acompanhar comigo o maior ponteiro. Olha lá. Esse aqui, esse sentido que o ponteiro do relógio está fazendo agora, né, é o sentido horário. Então, quando eu olho as horas num relógio desse, né, analógico, aquele digital não vai auxiliar nessa atividade, esse é o sentido horário. Agora aqui, ó, assim, sentido anti-horário, contrário disso. Então, olhando aqui no meu relógio, vamos lá. Olha o ponteiro. Ele está voltando. E quando ele faz esse retorno, ele está fazendo um movimento no sentido anti-horário. O relógio não marca as horas no sentido anti-horário, sempre no sentido horário. Tudo bem? Então, o contrário do sentido do ponteiro do relógio é o anti-horário. E por que você está falando tudo isso, professora? Para nós continuarmos as nossas atividades sem ter dificuldade. Olha lá. Observe a representação dos giros na roda gigante, aquele brinquedo de parque que a gente adora, indicando que se ela movimenta no sentido anti-horário. Vamos lá, a professora vai dar a volta aqui para facilitar. Ponto de partida, muito importante eu saber de onde eu começo. Então, aqui, ó, ponto de partida. Olha lá. Quando eu giro aqui, ó, esse tanto, eu girei 1/4 de volta. Se eu continuar esse giro, olha aqui, ó, 2/4 de volta. Eu não posso falar 2/4 de voltas, porque voltas seria mais de uma volta completa. E aqui eu nem completei ainda a minha volta. Vamos lá? Se eu continuo o meu giro, cheguei até aqui, 3/4 de volta. E completei a volta e retornei ao meu ponto de partida, 4/4 de volta ou uma volta completa. Muito bem? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês novamente, só que agora são recortes no papel. Olha aqui, ó.
Então, eu tenho aqui, ó, um círculo, mas eu estou só com uma parte, um setor circular. Indica que eu somente dei 1/4 de volta, certo? Aqui, olha aqui, essa setinha indica o sentido horário, né? O ponteirinho do relógio, 2/4 de volta, porque eu andei esse tanto 2 vezes. Então, aqui eu tenho 2/4 de volta. Aqui, olha o tanto que esse giro já foi, ó. Aqui, 1/4 de voltas, 2, cheguei aqui, 3/4 de volta. Professora, tá parecendo uma pizza que já tiraram uma fatia. É por aí mesmo, faz muito sentido. E por último, quando eu completo a minha volta, eu vou chamar isso de 4/4 de volta, porque 4 dividido por 4, 1. Uma volta completa. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos resolver a atividade 2. Os amigos Cauã, Bia, Matheus e Sofia foram andar de roda gigante. No parque de diversões onde estão, a roda gira no sentido anti-horário. Observe onde eles estão sentados. Então, vamos lá. O início, nosso ponto de partida, e temos Sofia, Bia, Matheus e Cauã. Indique o giro que cada um já deu na roda gigante. Então, nós precisamos analisar a posição que a Bia se encontra na roda gigante, o Matheus e o Cauã em relação ao ponto de partida, o ponto inicial. Então, vamos lá? Olha aqui o início. Então, a roda foi girando, encontrei quem? A Bia. Então, a Bia deu apenas um giro de 1/4 de voltas. Certo? Então, vocês farão dessa mesma maneira. Olha o Matheus. Você vai localizar onde o Matheus está em relação ao ponto de início. E vai resolver as atividades seguintes. Tá? Lembrando que a Sofia, ela está aqui, mas ela já deu uma volta completa. Tudo bem? As manobras do skatista. No final da década de 1950, na Califórnia, Estados Unidos, surfistas cansados de esperar por ondas boas decidiram criar algo similar ao surf, porém sem a utilização da água. Foi então que os surfistas decidiram pegar as rodinhas do skate, patins, e colocar em uma madeira que tinha um formato parecido com uma prancha. De lá para cá, virou uma paixão para muitos meninos e meninas. Os skatistas fazem diversas manobras e algumas delas se parecem com as transformações geométricas, chamadas rotação e translação. Ocorrem transformações geométricas quando uma figura ou objeto se move ou muda de posição, mas mantém a sua forma. E essas duas palavras, rotação e translação, já não soam tão estranho para nós no 5º ano, porque nas aulas de geografia nós já usamos esses termos para os movimentos que a Terra, né, planeta, realiza em torno de si mesma em torno do Sol. Olha lá, rotação. Observe que aqui o skatista mantém um pé no apoio e o outro ele eleva. E aqui no movimento de translação, ele coloca um pé na prancha e segue. Ele não altera a posição do skate. A simetria de rotação. As manobras feitas pelo skatista, a partir de giros, representadas nas figuras a seguir, produzem uma simetria de rotação. Observe, 1/4 de voltas. Lembra lá da roda gigante? Olha, posição inicial, todas as vezes que eu falo sobre giro, eu preciso de um ponto inicial. Tem um ponto de rotação e a posição final, que é onde o giro para, onde o giro termina. 2/4 de volta ou meia volta, ou seja, posição inicial está aqui. Praticou esse giro até aqui. É a posição final desse giro, tá? Em relação a esse ponto aqui.
Como se eu pegasse o meu bastão de apoio e fizesse isso, ó. Girei e parei aqui. Ou seja, dei meia volta. 3/4 de volta. Olha a minha posição inicial. Girei até aqui a posição final. Ou seja, 3/4 de volta. Que equivale a essa imagem aqui também, olha. E por último, 4/4 de volta ou uma volta. Porque eu tenho aqui, ó, 4 dividido por 4 é igual a 1. Ou seja, uma volta completa. Na simetria de rotação, a figura gira a partir de um ponto chamado de ponto de rotação e não modifica sua forma. Vamos entender melhor a simetria de rotação na próxima atividade. Atividade 3. Você já ouviu falar em moinho de vento? Nesse tipo de moinho, as hélices são movimentadas pelo vento. Alguns têm 3, outros têm 4 hélices. Então, olha lá, ó. Hélice 1, 2, 3 e 4. Aqui é o meu ponto de partida. Na figura acima, observe a posição das hélices e o ponto P, que será considerado ponto de rotação. A. Que tipo de giro a hélice 1 deve dar para chegar à posição da hélice 2? Então, vamos retornar lá. A professora vai orientar a primeira atividade e as demais vocês farão, depois encaminha a foto para a sua professora. Olha aqui o ponto P. Então, aqui, ó, hélice 1. Para chegar até aqui, como é que eu vou fazer esse giro? Olha lá. Então, eu estou aqui no 1, vou girar, acompanha aqui, ó, até na hélice 2. Ou seja, isso mesmo, 1/4 de voltas. Então, aqui, que tipo de giro a hélice 1 deve dar para chegar à posição da hélice 2? 1/4 de voltas. Esse giro será no sentido horário ou anti-horário? Olha bem, nós saímos daqui e viemos para cá. É o sentido anti-horário, exatamente. Agora, nos demais, vocês farão a leitura e retornem na imagem para poder conseguir finalizar os exercícios. E vamos dar sequência à nossa aula. Utilizando elásticos coloridos, represente a figura azul no geoplano. Ah, professora, mas eu não tenho esse geoplano na minha casa. Eu montei aqui, ó, vou mostrar para vocês, mas vocês farão na apostila. Olha aqui, ó. Eu fiz no verde, mas não tem problema, a cor não é o mais importante aqui. Então, aqui, ó, onde eu coloquei um elástico vermelho, representa o meu ponto de rotação, ok? E por que eu tenho um ponto de rotação? Olha, eu seguro nele e vou fazendo giros. Eu continuo com a mesma figura, porém, em posições diferentes. Mas a figura não se altera, certo? Considere A como ponto de rotação. Dê a essa figura uma rotação, ou seja, um giro, de acordo com os comandos a seguir. Mantenha todas as figuras no geoplano. Então, vocês estão sem esse material, vocês vão fazer a mesma coisa, só que com a apostila de vocês. Vocês vão fazer isso, ó. Vai girar. E dá certinho também. Ok? Então, vamos lá. A. Giro de 1/4 de volta no sentido horário, obtendo a figura 2. B. Giro de 1/4 de voltas no sentido horário, obtendo a figura 3. Que giro essa figura representa em relação à figura 1? Então, vocês farão o desenho e os giros com o material de vocês e vão respondendo as questões. Quando chega lá na C, diz o seguinte: agora reproduza as duas figuras do geoplano, né, na malha quadriculada. Então, você vai girar sua apostila e depois você vai desenhar ao lado. Eu vou mostrar como vai ficar aqui no meu geoplano. E esse pontinho que eu coloquei aqui com borrachinha vermelha é o meu ponto de rotação. Então, olha, essa aqui
é a que nós já temos lá no material. Aqui em vermelho é o meu ponto de rotação, onde eu basicamente seguro para poder efetuar giros. E aqui ordena para que faça no item B. E quando a gente terminar de dar os giros, vai ficar assim. Então, você vai desenhar essas outras duas que faltam ali nessa malha quadriculada do seu caderno, da sua apostila. Vai ficar dessa maneira. Você precisa preencher com cor, tá bom? E não deixar só no contorno, como eu consegui realizar aqui com elásticos. A simetria de translação. O skatista move seu skate por um plano. Ao deslizar, realiza um movimento de translação. Se ele não calcular seus movimentos corretamente, tudo pode dar muito errado. A figura que representa este movimento do skate produz uma simetria de translação. Observe. Então, quando ele desliza, ele coloca o pé e continua num movimento uniforme. Ele não fica fazendo manobras quando ele está praticando a simetria de translação. Na simetria de translação, a figura desliza sobre uma linha horizontal ou vertical, mantendo-se inalterada, ou seja, ela não muda, continua naquela mesma coisa. Esse tipo de simetria é muito utilizado em frisas, olha bem essa palavra, frisas. Não é o Frieza personagem do Goku. Por que a professora está falando isso? Porque depois vocês terão de fazer frisas lá na tarefa e não é para desenhar o personagem do Goku, tudo bem? Ou faixas decorativas. Observe a imagem a seguir, que reproduz as frisas da fachada de uma construção, formada por faixas geométricas que se repetem como padrão. E note que o padrão da direita vai se repetindo. Dizemos, então, que ele se repetiu segundo uma simetria de translação na posição vertical. Então, olha aqui, ó. Eu tenho essa primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E esse movimento, ele vai se repetindo até o final do espaço. Atividade 4. Construa duas frisas, olha lá. Então, eu não vou desenhar aqui nem o Goku e nem o Frieza, hein? Eu vou permanecer com essa imagem. O que vai acontecer com ela? Eu vou pular uma linha de quadrinhos e vou reproduzir aqui de novo. Parecido com o P? Então, esse P vai ficar aqui para baixo. Pulo uma linha e vou desenhar outro P desse. É como se ele estivesse descendo, mas permanecendo a mesma imagem, certo? E aqui é uma parecida com a letra Z. Então, eu farei da mesma maneira. Eu vou pular uma linha de quadrinhos e vou reproduzir essa figura aqui. Depois, pulo mais uma e coloco novamente. O que nós fizemos? Movimento de translação. Dá a sensação que esse Z está caminhando para baixo, mas sem alterar a sua posição. Somente o movimento. 2. Construa uma faixa usando movimentos de translação na horizontal. Faça duas translações da figura como padrão. Então, agora, você vai precisar utilizar essa mesma figura para poder fazer movimentos de translação na horizontal, ou seja, deitadinho. Depois você envia a foto para sua professora. E hora da tarefa. Em casa. Atividade 4. Execute o que se pede em cada item. A. Faça uma rotação, ou seja, um giro. Lembrando que eu tenho aqui, ó, o ponto de rotação, onde eu seguro para girar, de 1/4 de volta, no triângulo no sentido horário, que acompanha o ponteiro do relógio, a partir do ponto A. B. Faça uma rotação de meia volta no losango, no sentido anti-horário, agora o contrário do sentido do ponteiro do relógio, a partir do ponto B. 5. Construa uma frisa usando o padrão e movimento de translação nas direções horizontal e vertical e use o padrão quantas vezes quiser. Agora você vai pegar essa figura para criar outras variadas aqui
nas direções horizontal, deitadinho, vertical, em pezinho. Quantas vezes eu preciso fazer isso? Quantas vezes você quiser. E por último, e mais desafiador, agora é a sua vez de construir uma frisa. Crie inicialmente um padrão e use movimentos de translação na horizontal ou na vertical. Então, aqui você vai usar a sua criatividade seguindo essas orientações. Tudo bem? Retomando a nossa videoaula de hoje, tudo que nós aprendemos, estudo de simetrias, revisamos as leituras da página 227 e 228, vocês também poderão revisar no momento em que julgar necessário. Professor explica sobre giros, manobras do skatista, simetria de rotação e translação. Atividade 2, página 233, atividade 3, na 236 e 237, atividade 4, na página 239 e 240, e tarefa, nas páginas 241 e 242, exercícios 4, 5 e 6. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora. Não se esqueçam de realizar todas as atividades, tirar fotos bem nítidas e encaminhar para a sua professora. Cuidem-se muito, abraços e bons estudos.